Bem, olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Edgar Sobrinho, sou médico, especialista em terapia intensiva e estou aqui hoje para responder 3 perguntas extremamente importantes que eu achei que chegaram até mim através do meu Instagram, com 3 perguntas relacionadas à traqueostomia. Não sei se você já ouviu falar o que é a traqueostomia ou se eventualmente você conhece alguém, um familiar talvez, ou alguém que já internou dentro de uma unidade de terapia intensiva e necessitou de traqueostomia, tá? Bem, antes de falar de traqueostomia, é importante conceituar uma doença importante, na verdade, uma síndrome, que é um conjunto de doenças, um conjunto de sinais e sintomas, tá? Que se chama insuficiência respiratória. Bem, a insuficiência respiratória nada mais é do que a falha na troca de gases que o nosso sistema respiratório tem. Esse conceito não ficou muito bom. Mas você, na verdade, sabia que o conceito de insuficiência respiratória ele é um grande questionamento que pode haver na literatura? Porque, na verdade, o que é a respiração? Se você for ao fundo da biologia, a respiração ela ocorre na célula quando eu tenho troca de oxigênio ou a troca de gás carbônico, produzindo assim energia. Aqui talvez nós entremos em um assunto muito profundo e eu gosto de discutir isso sempre nas aulas com os residentes e acadêmicos sobre esse tema. Mas, entendendo o conceito simples de insuficiência respiratória, é quando um paciente não consegue respirar de maneira adequada, seja qual for o motivo, tá? Então, esse paciente, ao não conseguir respirar de maneira adequada, ele precisa de algum auxílio. E esse auxílio pode ser desde oferta de oxigênio até suporte ventilatório. Ou seja, ele precisa de um aparelho para respirar. Diante de um paciente que precisa de aparelho, esse paciente em si, ele pode precisar por um curto intervalo de tempo, afinal de contas, aquela causa que levou àquela insuficiência respiratória foi resolvida, ou ele pode precisar por um longo período de tempo. E o que é um longo período de tempo? Esse conceito também é um pouco discrepante na literatura, mas geralmente se considera um longo período de tempo por convenção e até mesmo por definição de 2 grandes autores, o paciente precisa de suporte ventilatório por um tempo maior ou igual a 21 dias. Ou eu predisponho que aquele paciente vai precisar de suporte ventilatório por mais do que 3 dias. Esse paciente, ele tem um inconveniente. Geralmente, quando nós estamos colocando esse paciente para respirar com a ajuda de aparelhos, ele é entubado. É colocada uma prótese, certo? Na via aérea dele, passando a glote, a nível da traqueia, e assim conectado a um aparelho que é o qual ele respira. Geralmente, o paciente precisa de algum nível de sedação ou minimamente de analgesia para ter um conforto. O detalhe é que o paciente com esta prótese, eu tenho alguns inconvenientes que ao longo do tempo irão ocorrer. E esses inconvenientes, os principais, além de obstrução aguda da prótese, eu tenho também a situação a qual o paciente pode ter lesão de cordas vocais pelo tempo daquele dispositivo. Então, é neste momento e neste contexto que se indica a traqueostomia. A traqueostomia deve ser indicada em todo paciente que eu percebo que ele passará um tempo maior na ventilação mecânica, conforme o conceito que eu disse. Algumas vezes nós optamos até em fazer isso por um tempo de traqueostomia mais curto. Ou melhor, eu indico o procedimento de maneira mais curta. Porque o objetivo é que eu já parta para uma situação definitiva, uma vez que eu já tenho aquela convicção, a equipe já tem aquela convicção de que o paciente precisará de um tempo maior de ventilação mecânica. Então, observe o seguinte conceito. A traqueostomia ela é indicada quando eu percebo que o paciente precisará de um suporte ventilatório por mais tempo. Existem outras indicações, mas a principal dentro do ambiente de terapia intensiva é esse. O que acontece é que foi a pergunta aqui que me fizeram. Afinal de contas, é melhor a traqueostomia ou é melhor deixar o paciente entubado? Essa pergunta, infelizmente, ela não pode ser respondida dessa forma, porque ela está sendo elaborada de que eu prefiro a intubação ou eu prefiro a traqueostomia. E até mesmo alguns colegas médicos, ao tentar se comunicarem com a família, cometem talvez essa forma de se comunicar que talvez não seja ideal. Por que eu digo isso? Porque a traqueostomia, ela não retirou a causa que levou o paciente à insuficiência respiratória, muito pelo contrário. A causa continua lá, ou minimamente aquele paciente não consegue respirar ainda sem ajuda de aparelhos.
É exatamente por isso, por ele depender daquela prótese, que agora eu estou indo para uma via, entre aspas, mais confortável, onde eu vou tirar minimamente ou minimizar as possibilidades daqueles riscos que eu disse agora há pouco, dentre os principais deles, a lesão de corda vocal. Acontece que uma das perguntas também que tem aqui, que é uma segunda pergunta, é algo definitivo? Não, não é algo definitivo. Contudo, existem algumas doenças que podem sim levar a uma situação definitiva de traqueostomia. Meu tio mesmo, ele teve um câncer de cabeça e pescoço e ele passou por um tempo, passou por uma cirurgia e foi feita uma traqueostomia nele. Uma traqueostomia que se chama paliativa. Afinal de contas, ele estava com uma disfagia tão grave que ele não conseguia mais deglutir de maneira adequada. Então, foi feita a indicação da traqueostomia porque com o objetivo de trazer um conforto maior para ele e evitar que ele se engasgasse, podemos dizer assim, com a própria saliva. Mas nem sempre é assim. Às vezes, eu consigo reverter aquela causa base e consigo fazer aquilo que nós chamamos de decanulação, ou seja, a retirada da cânula de traqueostomia e aquele ferimento que foi feito na traqueia, ele é fechado por um segundo termo técnico, que nós chamamos também de segunda intenção. Ou seja, não é feito uma sutura, mas sim o próprio organismo vai fechando aquilo progressivamente, tá? Por fim, uma das perguntas que fica, e essa aqui é uma das perguntas mais delicadas e mais importantes, talvez, de um grande questionamento que nós temos hoje dentro da terapia intensiva. Onde um paciente traqueostomizado deve estar? Ele pode estar na UTI, em casa, na unidade de internação, em home care. Tamanha a complexidade desse tema, eu prefiro respondê-lo de maneira mais adequada num outro vídeo, tá bom? Aguardo vocês. Um abraço.